do Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e vamos ler Ezequiel, capítulo 26, 36, versículo 26. Vamos pedir com o nosso coração a promessa de Deus para nós. Amém. Vamos ler juntos? Ezequiel 36, 26. Ó Senhor Jesus, todos acharam? Vamos ler juntos? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Agora vamos ler com mais ênfase. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aleluia. Agora vira para quem está do seu lado e vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que nos dê uma palavra e prepare o nosso coração para recebê-la. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Bom dia a todos. Hoje nós temos mais alguns irmãos que não estiveram aqui ontem. E hoje também teremos bastante batismo, né? 7 ou 8, Flávio? 8 batismos. Um dos itens que deveria ser comum nas igrejas é batismo todo final de semana. Porque o batismo ele é resultado da pregação do evangelho. O batismo é resultado de acréscimo de pessoas novas à igreja. Então, se todos praticassem um cuidado bem próximo com respeito à prática da palavra, nós teríamos batismo todo final de semana. E também, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, a questão da prática da palavra. Ontem nós começamos a primeira parte dessa mensagem, eu havia separado 4 pontos para falar ontem, e eu falei apenas a introdução e falei um ponto. E com certeza não vai dar também para terminar hoje, aí fica para a próxima oportunidade, porque são muitos encargos, muitos pontos, e a minha intenção aqui também não é dar muitas informações para os irmãos e depois a gente amanhã nem lembra o que foi falado. Então o mais importante é nós pegarmos a palavra e aquele momento separado ontem, cerca de 20 minutos para revisar o encargo, é importante. Você falar o que entendeu, também perguntar o que não entendeu. Aí vem a importância que eu falei ontem de anotar a mensagem.
porque eu vou escolher agora um de vocês para vir aqui. Eu vou olhar aqui, vou escolher um irmão ou irmã para poder dar um pequeno resumo de 5 minutos do que foi falado ontem. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui. Aí, ó, já gelou o coração de todo mundo. Já teve gente que coçou a canela, tem gente que puxou a máscara para cima, entendeu? O que eu quero dizer é que a coisa mais difícil para o ser humano é falar. Mas falar das coisas de Deus. Porque falar da novela, falar do seu Atlético que está ganhando, falar do seu Cruzeiro aí que está na pior, falar do vizinho, isso é fácil para nós. Agora, falar a palavra de Deus não é fácil. Nós temos experiências, irmãos, que congregam nas igrejas, a gente viaja bastante, e há no nosso meio, né, das igrejas, promotores de justiça, há no nosso meio até mesmo juízes, há até políticos, sim, políticos irmãos no meio das igrejas, né? Não são muitos, mas existem, e esse pessoal fala bem, mas na hora de pedir para falar, o encargo, irmãos, trava e trava mesmo, e não há quem faça os irmãos falarem. Então, estar aqui à frente agora, onde eu estou, não é fácil. Você pode achar que é fácil, mas não é. E também não é só falar, é falar o encargo que a gente tem ouvido. Porque também falar por falar, conhecimento, muita gente tem. Mas falar aquilo que a igreja necessita, aquilo que as famílias necessitam, aí já não é tão fácil. Então ontem, esse tema, né? Esse tema, eu fico apontando para lá que eu acho que ele está aqui, entendeu? Esse tema que iniciou falando ontem, coração novo, em cima de Ezequiel 36, coração novo, espírito novo e uma nova constituição. Vale lembrar que o homem foi criado, quando eu digo homem, o ser humano, homem e mulher, o homem foi criado de uma maneira perfeita, o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Você sabe que para Deus criar todas as coisas, no livro de Gênesis, ele falava haja e havia. Ele falava e as coisas apareciam. Né? As árvores, os animais. Mas quando ele foi criar o homem, quando ele foi criar, no caso, Adão e Eva, né? Adão, no caso, primeiramente, mas representa cada um de nós. Quando ele foi criar o homem, ele não falou haja. Deus fez uma reunião, porque Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. A palavra Elohim, que é Deus, é uma palavra que está no plural. Ali, Deus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Eles fizeram uma reunião e falou, façamos, olha o plural. Façamos o homem. Então nós que somos um pouco assim mais avançado na idade, a gente hoje entende. Mas o adolescente, eu gosto de falar aborrecente, que essa fase de adolescência não é fácil. Para alguns pais é o aborrecente. Essa fase de adolescência não é fácil. Não tem uma idade assim específica não, viu? Mas hoje, 9 anos já começa, a menininha já passa um batom, um saltinho alto e já acha que é alguém, entendeu? 9, 10, 11, 12, 13, talvez vai até os 15, 16 anos. Essa fase não é fácil. Por quê? Não é criança e não é adulto. Se você joga a responsabilidade para limpar um banheiro, lavar um banheiro, limpar
uma casa, não pode porque fala que é criança. Mas na hora de sair, aí é adulto. Então, uma fase que eles não se identificaram ainda. É uma fase muito complicada. E quando sai uma espinha, aí a mocinha, a menininha, se acha mais feia de Carlos Chagas. Aí entra a depressão. Aí o inimigo fala, você é feia mesmo. Olha o seu cabelo não baixa. Você tem aí na escola e tem os bullying. Então, irmãos, essa fase é complicada. O menininho ali também, talvez ele é muito franzininho, aí ele quer ter músculo, aí olha o bracinho igual uma varetinha. Talvez não cresceu muito, é pequenininho. Irmãos, essa fase é complicada, mas quando a gente passa a ter entendimento, eu quero dizer que o homem, o ser humano, viu? O homem é a mais bela de toda a criação de Deus. Não tem feio, não tem bonito, não tem rico, não tem pobre. Tem uma criação de Deus que pode receber o próprio Deus. Todos os animais têm corpo e alma. O livro de Jó fala sobre isso. Os animais têm corpo e alma. Alma, mente, vontade e emoção. O animalzinho na sua casa, o seu cachorrinho, o seu gatinho, tem alma. Alma é a vida, é a personalidade. Tem um cachorrinho ali, a cadela dá à luz ali, me permita usar esse termo, 5 cachorrinhos, ou 4 ou 3. Um é diferente do outro na sua alma. Um é mais nervoso, um é mais calmo, um é mais tranquilo, o outro late mais, o outro late menos. Gato, eu gosto de gato. Tem gato que você vai fazer carinho nele e mete a unha em você. Tem outro gato que gosta que você faz carinho nele, alma. Mas o homem, quando foi criado, ele foi criado de uma maneira diferente. Fruto da reunião de Deus. Então me permita aplicar, por favor, Deus Pai sentou numa cadeira. Por favor, gente, não vai sair por aí. O irmão Marcos falou que Deus sentou numa cadeira. O Deus Pai sentou numa cadeira, o Deus Filho em outra cadeira e o Deus Espírito em outra cadeira. Reunião executiva, diretoria. Gênesis 1:26 está na sua Bíblia. Sentaram, decidiram, façamos o homem. Mas como? Aí talvez um deles falaram, que tal a nossa imagem e semelhança? Aí o outro falou, é isso mesmo, uma criação que nós possamos entrar neles. Aí foi batido o martelo pelos 3. Então criou o homem com corpo, alma e espírito. Amados irmãos, dentro de você há um espírito dentro de você. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Dentro de você tem a eternidade. Então os adolescentes aqui não se acham feios, não se acham inúteis com respeito aos idosos que aqui estão. Não fique achando que a sua carreira está chegando ao fim. Não, tem o Espírito dentro de você. Você pode invocar o nome do Senhor e esse Espírito, ele aquece. E você então pode ser útil a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala isso aí. Então, nessa manhã eu quero levantar o seu semblante. Seja alguém grato ao Senhor. Então, dentro do encargo de ontem, nós vimos que Deus, a partir do homem,
Ele quer edificar a igreja. E a igreja não é um amontoado de lajotas. A igreja não é um amontoado de ferragem. A igreja não é um templo físico. Quando você passa na praça, aqui é a igreja matriz. Não fale bobagem. Igreja é algo espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Hebreus capítulo 3, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 15 e 16, mostram para nós que a igreja é a casa de Deus. Falem comigo, a igreja é a casa de Deus. E Hebreus 3 fala, a casa de Deus que somos nós. Então, quem é a casa de Deus? Nós. Só que nós, a parte que Deus habita é o Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Porque Deus é Espírito, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. E Ele quer entrar dentro do homem e habitar no Espírito. Aquele Espírito de Eclesiastes 3,11, que é a eternidade que está dentro de nós. Então, a partir dessa visão, nós então precisamos nos preocupar com a edificação da igreja. Aí há a necessidade de cada um de nós aqui. E vamos então pegar de onde nós paramos ontem, que eu terminei no ponto do Talmud. Infelizmente, quem não veio ontem não vai entender muito essa conexão, mas depois você pede um estudo bíblico na sua casa, seja em Nanuque, Teófilo Otoni, que estão aqui hoje alguns irmãos, e Carlos Chagas. Pede então um estudo bíblico e os irmãos vão clarificar para vocês a questão da tradição, que ela invalida a palavra de Deus. Nós vimos ontem no livro de Mateus. Eu mostrando o Joselito aqui, vocês sabem que quem publica a Bíblia, eles ficam tentando pegar notas de rodapé para fazer conexão de um texto com outro. E aquele texto ontem que eu mostrei que não é a palavra de Deus, Mateus 5,43, que Jesus falou assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Aí a pessoa que prepara isso aqui tentou achar uma conexão nesse versículo e jogou para Levítico capítulo 19. Aí eu mostrei o Joselito, tem nada a ver. E nunca vai achar, porque essa palavra não é a palavra de Deus. Deus nunca falou para odiar o teu inimigo. Pelo contrário, orai pelos que vos perseguem. Então, o Talmud, a tradição, a cultura é tão forte que invalida a palavra de Deus na nossa vida. Talvez enquanto eu falo aqui, eu não conheço todos vocês, tem bastante irmãos novos aqui, visitantes. Talvez enquanto eu falo você fica assim, mas o meu avô ensinou diferente. De onde eu vim, fala diferente. Me ensinaram diferente. Eu quero falar que é a sua tradição, é a sua cultura. Não quer dizer porque te ensinaram, tá certo. Não quer dizer porque te falaram, é martelo batido. Você tem que voltar à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu não quero ofender ninguém nessa manhã, por favor. Mas quantos lugares por aí, que eu não vou ficar citando o nome, tem até a Bíblia. A Bíblia está em pé lá. E o dirigente lá, aí cada grupo tem o seu nome, seja pastor, presbítero, diácono, padre, papa, cardeal, não importa.
pai de santo, não importa. Todos falam da Bíblia, mas não explicam a Bíblia, não entram na Bíblia. Há pessoas que leem um texto, fecha a Bíblia, agora ele fala o que ele quer. Aí você, lá usa a Bíblia, usa coisa nenhuma, só leu a Bíblia. Políticos chamados evangélicos, está lá na tribuna, recitam versículos. Peço perdão na palavra, viu? Peço perdão na palavra. O político recita o versículo na tribuna, depois vai falar, rapaz, você é um safado, rapaz. Pera aí. Ele acabou de recitar um versículo e trata o seu colega de plenário, de congresso, lá do congresso, palavras lá embaixo. Então, eu estou tentando mostrar que não é falar da Bíblia. Falar da Bíblia é só ligar a televisão na madrugada. Tem um monte por aí falando da Bíblia. Mas hoje, vivendo a era do Apocalipse, não é para falar de Apocalipse, nós estamos vivendo o Apocalipse. Então não é uma questão de falar, é uma questão de viver. E isso aí estreita o nosso viver. Estamos aqui na faixa de 70 irmãos, eu já contei, viu? Eu já contei. 70 irmãos. Eu não fiquei em pé para cantar aqui, não é porque eu estou cansado, não. Muito alto. Aí depois eu não vou embora. Como é que eu vou dirigindo depois? Eu pedi para o José orientar para baixar. Valadares também é assim. Valadares, desse jeito. Como é que nós vamos escrever aqui? Fácil. Compra um desse aqui, automático. Que ele desce, depois ele sobe. O de Vila Velha é assim. Aí você pode colocar ele até aqui, ó. Depois aperta o controle remoto, ele... É baratinho, não é caro isso aí. Então por isso que eu não fiquei em pé. O que eu quero dizer para vocês é que essa edificação carece e necessita de uma prática. Hoje não adianta você aqui ouvir palavra. Ouvir palavra, você precisa praticar a palavra. Então, a partir desse gancho, eu quero mostrar a importância de ver. Falei ontem que foram para Cesareia de Filipe, saíram da esfera da religião, a esfera da tradição, e depois subiram ao alto monte Mateus 17. E viram a glória de Deus, Jesus sendo transfigurado, Pedro, João e Tiago. Ali eu vou representar Jesus, ele estava então, obviamente, Jesus estava ali, Jesus. Aí o que Jesus fez? Ele abriu o zíper do seu corpo físico, quando ele fez assim, a glória, ou seja, ele mostrou quem ele era, porque Jesus, filho de Maria, estava em um corpo físico como eu e você, mas não era a realidade de Jesus é o Espírito, é a luz. Então ele abriu o zíper, estou aqui aplicando a glória, mostrou quem Jesus é, e caíram por terra Pedro, João e Tiago. Então, por causa dessa visão, mudou a vida de Pedro. Por favor, segunda epístola de Pedro. Quem tiver dificuldade, vai lá em Apocalipse e volta um pouco. Judas, João e Pedro. Não perca a conexão do raciocínio, a conexão de ontem. 2 Pedro, capítulo 1, ó Senhor Jesus, olha o que diz o versículo 16. 2 Pedro 1, 16, estamos falando da subida de Mateus 17. 2 Pedro 1, 16, diz assim:
Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Só até aí. Então Pedro está falando, eu não estou aqui falando de tradição, eu não estou aqui falando o que o papai falou, o que a vovó falou, o que o meu tio-avô falou, o que o professor falou. São fábulas engenhosamente inventadas, mas vejam, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos, aquela visão de Pedro em Mateus 17 governou doravante a vida de Pedro. Então, o meu rogo a Deus nessa manhã, que você consiga ver, mas não é com os olhos de carne, no Espírito. Enquanto eu falo, clama, Senhor, me mostra, Senhor. Aqui, talvez tenha alguém que está nos visitando hoje, não conheço todos vocês, talvez a esposa reúne, já é cristão, o marido não, o marido reúne, a esposa não, ou o filho reúne, os pais não. Se você está aqui nessa manhã, nessa condição, fala assim, Senhor, me mostra. Senhor, eu quero te ver. Então, mudou a vida do apóstolo Paulo. Se você ver, vai mudar a sua vida. Mas é uma visão espiritual. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então, bata que o Senhor vai abrir. Quantos talvez aqui há 5 anos, 3 anos, 10 anos não eram cristãos e falavam assim, jamais vou ser cristão. E a esposa orando, ou vice-versa, o marido orando, e hoje você está aqui. Olha, irmãos, em 1992 eu conheci o Senhor. A minha irmã me chamava, e eu falava, não vou não. E no caso, eu estava para casar com a minha esposa, então a minha esposa, e ela querendo ir, e ela falou, vão? Eu falei, não vão não, que eles vão virar nossa cabeça. Eles vão virar nossa cabeça. Entendeu? Reunia num grupo, ele falou, vocês vão tirar a nossa mãezinha. Você já entendeu tudo, né? Eu falei, não vão não. Aí um dia, eu falei, então para minha irmã nunca mais chamar, vão lá. Eu morava com a minha irmã na época, trabalhava na farmácia em Cachoeira de Itapemirim. Eu já conhecia alimento diário, já conhecia o inário. Já conhecia, porque tinha grupo familiar, eu saía de casa, mas eu via lá, né? Aí eu falei assim, vão chegar lá, eles vão te dar um inário, você pega, mas não canta. E falei assim, no final da reunião, se perguntar o que você achou, você fala que você não achou nada. Desse jeito. Aí fomos lá, estudando o livro de Jó. É um livro difícil de entender, livro de Jó. Livro de Jó. Eu e a minha, então, futura esposa, nós estávamos na reunião, aí o irmão falando de Jó. Irmãos, eu quero falar para vocês, eu entendi tudo que o irmão falava, eu entendia tudo que ele falava. Acabou a reunião, eu falei assim para minha esposa, olha, nós vamos voltar só mais uma vez, viu? Depois nunca mais. Irmãos, 30 anos, eu fui capturado, o Senhor sabia que precisava agir comigo dessa maneira. Então, se hoje você está nessa situação, não fica dando uma de forte não, se entrega ao Senhor. O Senhor precisa de você, sem você a igreja não vai ser edificada. E cá entre nós, me mostra na sociedade um lugar, me mostra aqui em Carlos Chagas, um lugar melhor do que essa esfera aqui. Essa esfera é o lugar para os nossos filhos crescerem. É aqui que os nossos filhos serão guardados, não é aí fora não, irmãos.
Não fica achando que é aí fora que os seus filhos vão ser guardados, não, é na igreja. E diga-se de passagem, nós aqui não estamos passando religião, não. Não estamos passando aqui doutrina de homens, não. Não estamos aqui falando o que queremos, não. Tudo o que falamos tem que estar com a Bíblia aberta, gente. É por isso que falamos e lemos. Essas palavras não são minhas. Essas palavras não são do irmão Pedro. Essas palavras procedem do alto trono de Deus. Então agora também não quero te ofender. Seja inteligente, no mínimo seja inteligente. E reconheça que aqui é o lugar. Fala assim, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Mas não é esse prédio não, gente. É a esfera. Essa esfera, é claro, melhorou bem com esse ar-condicionado. Melhorou, que maravilha, gente. Eu me sinto bem com esse ar-condicionado. Quando eu viajo ali, eu e minha esposa, eu viro os buraquinhos tudo para mim. 4 só para mim, porque ela sente frio. Eu falo, não tem problema, não, e viro tudo para mim ali, ó. As mãos chegam a ficar geladas, maravilha. Aí tem algumas irmãs, porque toda irmã é igual, tá? Toda irmã é igual. Ai, frio, frio. Irmãos, você vai colocar ar-condicionado para passar calor no ar-condicionado? Então vem com blusa. Vem com cachecol, coloca luva, vem preparada. Mas aí tem que sentir um pouquinho de frio aqui dentro, porque é ar-condicionado. Pelas irmãs estaria aqui 28 graus. Não, é 16 tem que colocar. Entendeu? 16. Então, irmãos, nós precisamos, como Pedro, precisamos de ver. Se você está patinando na vida da igreja, você não viu. Que para você, com todo respeito agora de novo, tanto faz estar aqui, como na congregação do lado da sua casa. Aí você fala, não, benzinho, tem uma do lado de casa. Irmão, você não viu. Igreja não é um grupo cristão. Igreja não é mais uma denominação. Igreja não é uma agremiação religiosa. Igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15, estou repetindo. E essa casa precisa ser edificada. E aí carece de todos nós. Então, a igreja, ela não pode se resumir a essas 4 paredes. Deixa eu ver meu tempo. Esqueci de ligar o cronômetro hoje. Que hora que eu comecei a falar? Está tudo zerado. Comecei a falar 9h30? Não comecei agora não. Olha lá, 10h20, ó Senhor Jesus. O meu cronômetro está zerado. Eu coloquei e esqueci de apertar. Ó Senhor Jesus. Mais uns 15 minutinhos eu termino. Ok. Vou deixar para o outro semestre para terminar o que eu queria falar. Mas a igreja, ela não pode se resumir a 4 paredes. Igreja não pode se resumir a 4 paredes. Eu tenho muito medo, por isso que eu falei ontem, do primeiro item a ser edificado é o altar. Então eu quero falar o que eu já falei aqui. Por favor, em nome de Jesus, não viva uma vida com troca de boné. Você ter um boné, a cor aqui não é importante não, tá? Só estou chutando. Um boné verde, um boné amarelo, um boné vermelho e um boné azul. Você está na reunião, você está com um boné azul. É aquele irmão respeitoso. Se ele serve então na recepção, seja bem-vindo, bom desfrute. Amém, que bom você ter vindo. Isso é devido. Mas quando acaba a reunião, você vai para a sua casa. Você tira o boné azul, coloca o boné amarelo. É arrogante, é ignorante. Não tem paciência com a esposa, não tem paciência com o marido. Tudo vice-versa, viu? Horas, cadê aquele irmão, aquela irmã? Cortei, seja bem-vindo. Cadê?
é porque chegou em casa, trocou o boné. É uma outra pessoa. Ninguém acredita que é aquele irmão que liberou mensagem ontem, que falou: seja paciente, seja amoroso. E agora deu a segunda-feira, ele vai para o trabalho, aí ele coloca outro boné, boné amarelo, fala palavrão e xinga. Chega o amigo do mundo, conta uma piada suja, ele rola de gargalhada. Horas, é o mesmo irmão que falou a mensagem? Eu não acredito. E em outras áreas da vida, ele troca o boné, coloca outro boné. Irmãos, não sejamos hipócritas. O mesmo irmão aqui, ele tem que ser na sociedade. E isso está no livro de Mateus 23. Todo o capítulo de Mateus, capítulo 23, fala sobre a hipocrisia. Então a igreja não é só essas quatro paredes. Para os novatos que estão aqui, os visitantes que estão aqui e os jovens e adolescentes que precisam crescer entendendo que a igreja não se resume nisso aqui. A isso eu quero passar para você. Quem está anotando agora, anota mesmo que vai te ajudar. Efésios capítulo 5 e Efésios capítulo 6. A igreja tem 4 aspectos, pelo menos. Vida de reunião, é o que está acontecendo agora aqui. Eu vou dar os versículos, viu? Vida de reunião, é o que está acontecendo aqui agora. Vida familiar, dentro da sua casa. Vida social, é o seu trabalho, a sua faculdade e o seu relacionamento aí na cidade. E vida de oração, ou, se você preferir, batalha espiritual. Então a igreja tem vida de reunião, vida familiar, vida social e vida de oração, batalha espiritual. Agora eu vou dar os versículos, só não vou ler por causa do tempo. Mas é dever de casa, tá? Tem lugar que fala para casa, né? É o dever de casa. Você anota aí. Vida de reunião é de Efésios capítulo 5, versículos 17 a 21. Então em casa você lê debaixo da ótica da vida de reunião. Efésios 5, de 17 a 21. Ok. Vida familiar. Você vai ler em casa, Efésios 5, de 22 até o capítulo 6, versículo 4. Vida familiar, ok? Vida social, lá no seu trabalho, como se relacionar com o patrão, como se relacionar com o funcionário, é Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Ok? E a batalha espiritual, vida de oração, Efésios 6, versículos de 10 a 20. Eu garanto, vai mudar a sua constituição. Vai mudar a sua visão, porque ao ler, você vai ressuscitar o coração novo que já foi dado e o espírito novo que já foi dado, e você será uma nova pessoa. Olha, a esposa vai falar: esse é o marido com quem eu casei. E você, marido, que não é tão bonito, você vai ficar lindo para a sua esposa. A sua esposa fala: que maridão, não troco esse marido por nada. E você, ô marido, você vai amar mais a sua esposa, com todo respeito. Por favor, não me pega na esquina não, mas tem umas esposas bravas. Tem umas esposas que são igual onça dentro de casa. Olha, irmãos, uma esposa brava, e as magrelinhas pequenininhas são mais bravas ainda. As pequenininhas magrinhas.
Esposa brava, irmãos, ninguém merece. E esposa brava, ela fica feia, fica feiosa, uma esposa brava. E aquele marido arrogante. Irmãos, nós viajamos por aí, nós sabemos o que estamos falando. É porque a gente não conta detalhes, é claro. Mas tem marido, irmãos, com todo respeito, eu já vi. Viaja o dia inteiro. Chega em casa suado, ele tem coragem de deitar numa cama para dormir sem tomar banho. A esposa que se dane. O que é isso, irmãos? Que coisa feia, ridícula. A sua esposa não é um capacho para ter que aguentar um homem catingudo do lado, não. Andou o dia inteiro. Deita a esposa cheirosinha, aguardando o marido, e deita aquele homem todo suado do lado. E não quer que a esposa fique chateada. Vocês me perdoem, posso falar mais? E aquele marido que vai no banheiro, erra o vaso. E fica por isso mesmo, irmãos. O contrário também é verdade. Uma esposa que não se preocupa também com a higiene. Aí agora é a palavra do Reinaldo. Se as irmãs não se cuidarem, vão virar uma bruxinha. As esposas têm que se cuidar também. De tempo em tempo, gente, faz uma unha. De tempo em tempo, dá uma geral no cabelo. Então, também isso é devido porque somos seres humanos, nós temos que sentir conforto, nós temos que sentir também atração, o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Isso é devido para ter uma vida familiar adequada. Então, vida da igreja, parece que eu estou falando palavra para casamento, mas não é não, mas faz parte, vida familiar. Então, a vida da igreja não se resume nisso aqui. Por favor, cuida da sua vida lá fora. O relacionamento com a sua esposa, respeita a sua esposa, respeita o seu marido, considera o que o seu marido fala, considera o que a sua esposa fala. Igreja não é delegacia. Vida familiar não é penitenciária. O nome já fala vida. Onde tem vida, nasce rosa. Onde tem vida, nasce o beijo. Onde tem vida, nasce orquídea. O nosso lar tem que ser um lar como o jardim de Deus. Um lar como o jardim de Deus, qual que é o resultado? Pregação do Evangelho. Um marido alegre, uma esposa alegre, filhos sendo respeitados pelos pais. Pais, não subjuguem os seus filhos. Os filhos não são posse sua. Os filhos são de Deus. Você tem que conhecer a Bíblia. Ele só confiou em suas mãos para você criá-los. Aí você tem que ler 1 Timóteo capítulo 5 e Tito, o livro de Tito todinho. Você vai ver o relacionamento pais com os filhos, filhos com os pais. Por isso que o último capítulo de Malaquias, o Senhor Jesus fala que na vinda de Elias, ele vai converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Lembra desse versículo? Final de Malaquias. Ali quer dizer que há um conflito horizontal e vertical. Conflito dentro de casa, vertical, pai com os filhos. E um conflito horizontal, os filhos com os pais. Não deve haver conflito nos lares. Nos lares tem que haver harmonia. Isso é o viver da igreja. Isso tudo se resume naquilo que é a lei maior. Vocês sabem que o homem não conseguiu cumprir a lei. E também não sei se você sabe, que para os novos aqui talvez não vão entender, tá? Você sabia que a lei de Deus foi dada
não para ser cumprida, raciocina que eu vou tomar água. A lei de Deus, ela não foi dada para ser cumprida. Você não sabia disso, né? Ela não foi dada para ser cumprida. Não, irmão, não. Não é a lei de Deus? É a lei de Deus. A lei de Deus foi dada para expor o homem. Você acha que Deus, me permita agora representar, você acha que Deus é criança? Deus é menino? Você acha que Deus achava que o homem iria cumprir a lei? Eu pergunto a vocês. Não. Deus sabia que jamais homem algum cumpre a lei. Então ele deu para expor o homem. Ele deu para envergonhar o homem. Ele deu para diminuir o homem, porque o homem estava arrogante. O homem estava como senhor de si. Por isso que o povo falou para Moisés: tudo que o Senhor falar, faremos. Olha a prepotência. Olha a arrogância. Ah, é? É. Então tá bom. Suba aqui, Moisés. Aí Moisés subiu e Deus escreveu as 2 tábuas. Aí Moisés chega e fala assim: estou aplicando, irmãos. Não vai procurar o versículo que Moisés chegou e falou assim, tá? Moisés chega e fala assim: ô pessoal, ô povo, vocês acabaram de falar que o que Deus falar vocês fazem? Sim, aqui, ó, Deus falou isso aqui. Aí colocou as 2 tábuas. Primeira lei, fácil, primeira lei. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas é sobre o seu sono de manhã. Tem gente que gosta de dormir de manhã. Amar a Deus sobre o seu iPhone 13 XR. Amar a Deus sobre o seu namoro inadequado, namoro pecaminoso. Amar a Deus sobre você não dar dízimo porque você é avarento, você ama o dinheiro. Amar a Deus sobre o seu carro, que você não suporta dar carona para irmão, porque vai sujar o tapete do meu carro. Irmãos, vocês sabem o que eu estou falando. E são 10. Eu estou falando da primeira. Ali o homem desmontou. Então a lei nunca foi dada para o homem cumprir. A lei foi dada para expor o homem. Aí vem Jesus, que nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Veio Jesus e fez o que com a lei? Aliviou a lei. O que está escrito? O Senhor fez o quê? Elevou a lei. Observem, se o homem não conseguia cumprir, é como, por exemplo, hoje o ser humano corre 100 metros em menos de 10 segundos. Aquele jamaicano lá, Usain Bolt, ele fez história. Mas nenhum de nós aqui consegue correr 100 metros em menos de 10 segundos. Consegue? Nenhum de nós. É igual se chegar alguém e falar o seguinte: você vai ter que correr 100 metros em 5 segundos. É a mesma coisa. Eu não consigo 10, ainda mais 15. É 5. Eu não consigo cumprir a lei, o Senhor Jesus vem e eleva. Sim, essa é a maneira do Senhor agir. Porque Ele quer que o homem entenda que a lei será cumprida. Mas quem? Jesus, como Espírito em nós, vai fazer com que nós cumpramos a lei. Esse é o segredo da nova constituição que vocês precisam entender nessa manhã. Daí que foi dado para nós um novo coração e um novo espírito. Não é pelos seus esforços. Não saia daqui, agora vai. Não. Você vai voltar a estaca zero. Saia daqui entendendo, eu não posso nada.
Eu não consigo, eu sou fraco, então eu me volto ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí isso vai fazer de você humilde, aquela arrogância vai embora, aquela segurança que você tinha. Tem muita gente que confia no seu taco. Tem muita gente. Comigo é assim. Eu, por exemplo, eu acho que eu dirijo bem. Eu acho. Eu dirijo desde os 8 anos de idade. E é difícil o motorista achar que ele não dirige bem. Você acredita que as irmãs, elas vão me pegar, tá vendo? A maioria das irmãs acha que dirige bem? Elas vão me pegar. Por que eu falei isso? Eu podia ter pulado essa parte. Mas muitos de nós, em especial os homens, confiam no taco. Até você jogar as rodas para cima, você esbarrar em um barranco, você fala, oh Senhor Jesus. Aí nos faz humildes, nos faz quebrantados. Irmãos, o segredo da igreja é você reconhecer que você não pode. Nessa manhã, se eu conseguir que vocês entendam isso, a igreja vai avançar. Não, serviço de criança, não é comigo, deixa comigo, deixa. E criança é bobinha, tal. Irmãos, até para servir as crianças, muita sabedoria, que elas estão de olhos abertos. Elas estão vendo tudo que a gente faz. E tem aquela tia que quer burlar, enganar as crianças, que ela não elaborou nada, ela compra as crianças, sabe com o quê? Chocolate. Aí as crianças, eu gosto do dia que a tia fulana vai, por causa do chocolate. A outra irmãzinha, coitadinha, talvez quando ela vai, dá o biscoito creme crack. Que suque, que fica tudo roxo aqui, ó. A criancinha bebe a língua toda roxa, mas a outra tia, aí já dá algo de qualidade, o chocolate, aí as crianças tomou partido dessa tia, mas não quer dizer que essa tia é melhor. Por isso que é importante a supervisão também no serviço de criança. Observar como que está sendo cuidado com as crianças. Na verdade, os presbíteros, como função de supervisores, no livro de Atos, capítulo 20, e 1 Timóteo 3, e Tito, capítulo 1, cabe aos presbíteros supervisionar a igreja. Essa é a função do presbítero. Então, vida da igreja, já partindo para o final, porque o relógio manda eu parar, tem esses 4 aspectos, mas tem um aspecto que eu gostaria de passar para vocês. Tudo tem que exercer o amor. Falei que o Senhor elevou a lei, e qual que é a maior lei em Mateus 22? Qual que é a maior lei? Perguntaram no versículo 37. Amar o Senhor e amar o próximo. Então resume em amor. A maior lei é amar, ok? Pronto. Quando você ama, já falei isso aqui no passado também, quem é casado aqui há mais de 30 anos, nós pegamos a época da ficha de telefone. Quando eu conheci a minha esposa, né, a gente não tinha casado ainda, eu comprei 1 quilo de ficha mesmo, dei para ela, falei, você me liga todo dia. E ali tinha uns minutos. Tem gente que nem sabe o que é ficha de telefone. As menininhas lá não tem nem sabendo o que é ficha de telefone. Entendeu? Ficha é o seguinte, é um orelhão, tá? Ficha é tipo uma moeda, que você ia lá, colocava a ficha e ligava. E quando estava acabando o tempo, você tinha que colocar outra ficha. E quando você está noivo, o que não falta é assunto. E você fica ali, a orelha chegava a sair dolorida depois, você apertava para ouvir, no meio da rua, orelhão, né, e toma ficha. Aí eu comprava 1 quilo de ficha para minha esposa, no caso a minha futura esposa, e então ela ligava. E quem ama, gostava de mandar os recadinhos.
as cartinhas, hoje acabou, hoje é o WhatsApp, é frio, mas a cartinha. Aí o noivo falava assim, olha só a voltinha da letra S dela. Aí ficava olhando, guardava, colocava no bolso. Tem gente que tem cartinha guardada até os dias de hoje. Quem ama quer agradar. Preste atenção em Atos 20, 35. Não precisa ler. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Entenda o contexto. Aí você está noivo, você está noiva, você ganha um salário mínimo, você está no meio, você está numa meia pindaíba, está fraco. Mas você sabe, você está noivo, porque casado ninguém faz isso depois que casa, viu gente? É só no noivado, tá? Aí você está noivo e é o aniversário da sua esposa, da sua futura esposa, da noiva ou do noivo. Pois bem, você vai na rua, você vai no shopping onde tem, vai na loja e compra um presente considerável. Se for olhar para suas finanças, você não tinha condições. Mas você compra e leva para a noiva. Você sabe que agora gerou 24 prestações de 333. Você deu para ela uma televisão. Você sabe que acabou com você, que você já estava na pindaíba, agora mais 24 de 333. Mas presta atenção, a alegria da noiva, ao receber, entra nesse versículo que eu quero falar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Repito, você entrou numa enrascada de 24 vezes. Mas a alegria, não sei se vocês estão me entendendo, gente. A alegria de fazer alguém alegre supera essa enrascada. Eu quero aplicar isso agora. Qual é o maior mandamento? Dar. Dar o quê? O que o noivo ou a noiva gostaria de ter. O maior mandamento, então, amor. O que agrada a Deus? O que alegra a Deus? O que Deus precisa? Você tem que entender a linha da mensagem de ontem para hoje. Qual a última edificação? Igreja. Então o que agrada a Deus? A edificação da igreja. Então o que eu posso dar para Deus? Vamos ver quem vai acertar, vai ganhar depois um almoço gostoso. O que edifica a igreja? O que precisa? Materiais. Mas é o que? Uma lajota? É um saco de cimento? Vão dar um saco de cimento para Deus. Vão dar uma lata de tinta da Coral. Pessoas. O que edifica a igreja são pessoas. Então, assim como você agrada a noiva, agrada o noivo, assim quando você agrada o seu pai quando o dia dos pais, a mãe no dia das mães, se quiser agradar a Deus, só uma coisa que Ele pede: pessoas. Aí você está entendendo que a igreja não é ficar aqui dentro. Aqui dentro é a mesma palavra que Pedro falou. Quando Pedro sobe no monte, ele vê Jesus que se transfigura e aparece em quem? Moisés e Elias. Ora, se põe no lugar de Pedro, vamos lá. Está no alto de um monte, com Jesus, que se transfigura. E aparece ninguém mais, ninguém menos que Moisés, que representa a lei. Elias, que representa os profetas. O que você falaria? O que Pedro falou? Bom é estarmos aqui. Vamos repetir? Bom é estarmos aqui. Vamos ser sinceros? Não é bom estar aqui? Ar-condicionado. Não falo amém muito forte, não, que não é isso que eu quero que vocês falam, não. Ar-condicionado, ouvindo uma palavra, daqui a pouco tem almoço, mas ainda não é isso. Por isso que tem Mateus 8, descendo ele do monte. Jesus não ficou em Mateus no monte falando a constituição do reino, Mateus 5, 6 e 7.
Estava muito bom ali. Mateus 8, descendo ele do monte. O que agrada ao Senhor são pessoas. Onde estão as pessoas? Mais alto. Rua. As pessoas estão nas ruas. Aí entra o aspecto de vida social. Esse aspecto aqui, ele é importante. Esse aspecto que é o aspecto de reunião. É aqui que você é alinhado, aqui que você é aperfeiçoado, aqui que você é encorajado, mas tem outro aspecto, o social, que é rua. Por isso que nós saímos às ruas para pregar o evangelho, para reconectar o homem a Deus. Lembra do Espírito? A maioria não sabe que tem um Espírito. Então jamais vai se reconectar a Deus. É por isso que vamos às ruas. E uma frase que foi dada para nós: posso orar por você? Essa frase desmonta as pessoas. Aí a maioria, a grande maioria aceita. Você ora, ela repete a oração. O que você fez? Conectou ela a Deus, e quem sabe ela poderá viver a vida da igreja, estar conosco nessa grande edificação. Para isso, e eu finalizo, eu vou deixar a coluna, viu, Dulce, para outra vez, eu finalizo com a questão dos trabalhadores da 1ª hora. Aqui tem. Eu não tenho a letra boa, tá? Em Mateus 20, o Senhor chama os trabalhadores para a vinha. Vocês conhecem o texto, eu não vou gastar tempo. O Senhor, então, compra uma vinha. Ele sai, então, para chamar trabalhadores para a sua vinha. Aí, às 6 da manhã, o Senhor sai e acha um grupo de pessoas e fala assim: vocês aceitam trabalhar na minha vinha? Mateus 20, tá? Aceito. Eu vou pagar vocês 1 denário. 1 denário. Aí eles aceitaram. Combinado. Eles foram para a vinha. Às 9 da manhã, o Senhor Jesus sai, que é ali o capataz ali, né, o gerente da vinha. Ele sai e encontra uma turma na praça. Por que vocês estão parados? Ah, ninguém nos contratou. Vai para a vinha. Perceba que não tratou salário. Só tratou salário com eles. Vai para a vinha. Aí vocês foram para a vinha. Ok. Às 12 horas, ele sai. Vocês estão observando que está sendo de 3 em 3 horas. Às 12 horas, ele encontra mais uma turma parada. Por que vocês estão parados? Ah, ninguém nos contratou. Vai para a vinha. Aí foram para a vinha. Às 15, eu vou jogar para cá, viu? Para não ficar muito abaixo aqui. Às 15 horas, passa e encontra mais um pessoal parado. Por que vocês estão parados? Desocupados, está escrito ali. Ah, ninguém chamou a gente, ninguém nos contratou. Vai para a vinha. Prestem atenção. Para o judeu, o dia termina às 18 horas. E começa às 18 horas. Por isso que é tarde e manhã. Não é como nós que começa às 0 hora. Começa às 18 horas. Por isso que esse pessoal que observa a lei, está na velharia, mas não vou entrar nisso, sexta-feira, 6 horas em diante, não come mais. Porque para o judeu o dia começa às 18 horas. Termina e começa. Tá ok? Então, 15 mais 3 daria que horas? Ou seja, o dia acabou. E o que é o dia acabar? A volta do Senhor. Vocês estão entendendo?
Então, o normal é que esses de 15 horas seriam os últimos a serem chamados, porque mais 3, 18 horas, o Senhor vai vir pagar e Jesus voltou, acabou a oportunidade para todos nós. Está entendendo, gente? Ok. Cada período desse aqui equivale a um período de anos, de cerca de 500 anos. Cada 3 horas equivale a cerca de 500 anos, porque de Jesus para cá, 2.000 anos. 4 períodos de 500, 2.000 anos. Está claro? Então aqui o Senhor chamou os primeiros, lá os apóstolos, depois de 500 anos, os outros, depois chegou a época de Martinho Lutero. Vocês estão entendendo? A cada 500 anos muda a maneira do Senhor agir. Então, esses seriam os últimos. Só que preste atenção. O Senhor, que é um bom administrador, aí entra agora uma palavra para a liderança da igreja em Carlos Chagas, como supervisores, como presbíteros, como diáconos, sempre temos que estar olhando a igreja em todas as áreas. Como fazer para o avanço? Não é só o avanço de uma reforma que é necessário, mas o avanço espiritual. Como fortalecer as famílias, como fortalecer os jovens, como guardar os adolescentes, como expandir na pregação do evangelho. Essa é a função do corpo de liderança. O Senhor então percebe que a hora está chegando e essa turma aqui não vai dar conta do recado. Ele precisa voltar às 18 horas, mas a velocidade que esse pessoal está não vai resolver o problema da vinha. A vinha não será concluída, o que o Senhor precisa. Aí entra a era do Apocalipse, que é hoje, onde o Espírito está 7 vezes intensificado. Então agora entra a era do Apocalipse, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio que horas? Vou jogar para cá, tá? Veio às 18 horas, acabou o tempo. Peguei você, viu? Está escrito na Bíblia, 18 horas acabou. Está todo mundo no sal. Jesus veio ao julgamento. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio na 1/10 hora. 1/10 hora equivale a 11 horas, porque o dia tem 12 horas. 12, número 12, 1/10, 11. 11 para 12, falta 1 hora. E como acaba 18 horas, faltando 1 hora, é 17 horas. Está entendendo, gente? Ou precisa de revelação? Está entendendo? A Bíblia fala 1/10 hora. Então o Senhor Jesus vem na 1/10 hora, que é hoje. A nossa era hoje, do ano 2000 para cá, começou a era da 1/10 hora. Então, quem somos nós? Os trabalhadores da 1/10 hora. Quantas horas você vai trabalhar na vinha? Esses aqui vão trabalhar 12 horas sucessivamente. Esses vão trabalhar 9, esses vão trabalhar 6, esses vão trabalhar 3, e você vai trabalhar 1 hora. Está entendendo? Isso aqui é matemática, gente. A igreja também é cultura. Quantas horas você vai trabalhar? 1. Aí o Senhor Jesus vem, aí você fala assim, beleza, 1 hora. O homem gosta de levar vantagem, viu?
Mas preste atenção, com 1 hora, você vai ter que produzir mais do que às 12, às 9, às 6, às 3. Não fica fazendo assim não, ó. Se você com 1 hora, você vai ter que produzir mais do que o período dos trabalhadores. Aí chegou o senhor da vinha às 18 horas e chamou os trabalhadores. E o interessante, aí os trabalhadores dão 10ª hora, eu vou dar privilégio para eles aqui, tá? São vocês. Aí o Senhor então chama os trabalhadores e manda pagar a partir de quem? Tentei enganar, mas não teve jeito. Chegou e deu 1 denário para esse grupo. Quando deu 1 denário, essa equipe que foi chamada às 6 da manhã, deram um pulo. Falou, opa, tem um negócio errado. Que negócio é esse? Aí o Senhor Jesus fala, o que foi? Não, nós trabalhamos desde 6 da manhã. Marimbondo picou a gente. O sol quente. Você vai pagar eles que trabalharam 1 hora igual a nós? Lembra que o Senhor só combinou salário com eles. Aí o Senhor fala assim, quanto que eu combinei com vocês? Eles, 1 denário. Eu falei, então tenho o que é seu. É mal aos vossos olhos se eu quero dar a eles igual a vocês? Te parece mal? Eu não posso fazer do que eu quero com o é meu? Isso tem Mateus 20. Nós vemos aqui vários princípios que eu não tenho tempo de explicar. Primeiro princípio, a velharia, não é idade não, gente, não é idade não, mas a velharia, o irmão tradicional, o irmão antigo, o irmão que não recicla, são os que mais reclamam na vida da igreja, e eles não conseguem produzir nada. Os irmãos mais frescos, mais novos, não é idade, por favor, física, mas os irmãos mais novos, eles agem mais e reclamam menos. Então, um princípio na igreja, fala menos e coopera mais. O seu falar não vai levar a lugar nenhum. Não concordo, vai dar errado. Não deve ser assim, não vai te levar a lugar algum. Seja humilde, seja esvaziado, seja aquele que cumpre o propósito de Deus. Então eu quero dizer para finalizar que esses trabalhadores aqui somos nós. Aí você fala, mas como, Senhor, só tem 1 hora? Aí o Senhor fala aqui, eu dei para vocês o Espírito 7 vezes intensificado, mais do que esses aqui. Então, não basta ser um cristão convencional. Carlos Chagas, há 20 anos atrás, que era bom. Não. Esquece o saudosismo. Esquece o que passou, esquece o convencional. Hoje você tem que estar 7 vezes mais rápido. Aí eu quero dar um exemplo para vocês. Você sabe aquele professor, quando passava a matéria no quadro, o aluno ficava chateado que ele apagava antes do aluno copiar? É assim, tá? Se eu fosse professor, eu faria isso também. Eu já passei muita raiva com isso, entendeu? A editora, de 3 anos para cá, quando começou a comportar dinâmica, de 3 anos para cá, distribuiu 6,5 milhões de livros. De 3 anos para trás, era considerado um best-seller com apenas 5.000 unidades. Lançava um livro, 5.000 best-seller, ou seja, o bam.
5 mil. Estamos falando de 6 milhões. O que eu quero dizer é que não temos esses dados, mas em cerca de 30 anos de editora, não temos esses dados, tá? Mas em cerca de 30 anos de editora, não produziu 6 milhões de livros. E em 3 anos, 6 milhões e meio de livros. Por meio da colportagem dinâmica. Aí você duvida que estamos na era do Espírito 7 vezes intensificado? Só você que é cego. Todos os colportores, eu estou falando todos, não estou expondo, não estou maculando a imagem dos nossos irmãos, pelo contrário, todos os colportores da região 6 deviam a manancial. Joselito, você como um líder de igreja, que está há muito tempo na obra, o Flávio também, sejam sinceros, pode falar alto, tá? Quantas vezes que Valadares e Carlos Chagas teve que ofertar para ajudar colportor? Não tem conta. Todas as igrejas já ofertaram e muito para cobrir conta de colportor no passado. Eu quero dizer para vocês hoje, os colportores dinâmicos, nenhum colportor deve a manancial. Se você não consegue ver que o Espírito Santo está 7 vezes mais intensificado, você é cego. Eu quero dizer que o Senhor Jesus nos chamou para os trabalhadores da Undeb agora. O dia está acabando, só falta 1 hora. Por favor, o Senhor está voltando, isso não é historinha, eu estou provando para vocês, falo com respeito que eu tenho muito carinho por vocês. O seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa, o seu estudo, sim, seja o melhor. Faça o melhor. Mas só pergunte ao Senhor: Senhor, o empenho que eu estou lançando no meu trabalho é o mesmo que eu estou lançando na igreja? É a pergunta que eu quero que vocês entendam nessa noite. O sangue que eu estou dando no meu estudo, o sangue que eu estou dando na minha empresa, os anelos do meu coração, os meus sonhos, o sangue que eu estou colocando é o mesmo para a igreja? Se a resposta é não, meu amigo, não vai ser você apresentar a empresa no tribunal de Cristo, o seu estudo, o seu canudo, a sua faculdade, a conta bancária, você vai ser reprovado. Você tem que se preocupar hoje, o que eu tenho feito para alcançar material? Quem que eu estou cuidando? Irmãos, se tiver alguém aqui que não está cuidando de ninguém, tem que acender a luz amarela rápida. Cada família aqui, cada casal aqui, cada jovem aqui devia estar cuidando de uma pessoa para poder edificar a igreja. Amém? Jesus, nosso Senhor, perdoe pela minha incompetência de eu não ter conseguido transmitir todo o encargo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Amém, amados.